Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro da Tag Inéditos do mês 3. Eu Não Sei Quem É Você, da autora Penny Hancock. Esse aqui foi um thriller que eu simplesmente não consegui largar antes de terminar. Eu só consegui parar de ler a hora que eu li a última frase do livro. Assim que eu terminei, eu fiquei com um sentimento muito estranho, um sentimento muito confuso, algo nessa história estava me incomodando bastante. E aí eu fui procurar algumas outras opiniões no aplicativo da Tag Inéditos. Nós que somos assinantes, a gente tem o aplicativo da Tag Inéditos para conversar e para discutir sobre os livros. E foi quando eu encontrei opiniões de outras leitoras que se sentiram tão incomodadas assim quanto eu. E aí eu entendi o que estava me incomodando nesse livro. Porque ele vai falar sobre estupro. E é um tema bastante complicado, então eu precisava saber outras opiniões antes de vir conversar com vocês. Mas antes da gente adentrar mais nessa história, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante, me ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, porque é através da interação de vocês, do like e do comentário que o YouTube entende que esse conteúdo é legal. E então ele indica esse vídeo para outras pessoas que consomem coisas literárias aqui na plataforma, e aí essas pessoas vão conhecer o canal, podem se inscrever, é isso que faz ajudar a crescer o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Se você quiser receber notificação toda vez que sair vídeo novo, é só ativar o sininho que está do lado do botão inscrever-se. E bem, se ao final desse vídeo você resolver comprar alguma coisa no site da Amazon, se você o fizer através do meu link, que está aqui embaixo também na descrição do vídeo, vai me ajudar muito porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link. Para você que está acostumado com o meu tipo de resenha aqui no canal, sabe que normalmente eu não falo spoilers dos livros. Eu faço um pequeno resumo da obra, né? Falo um pouquinho basicamente ali do que tá na sinopse com as minhas palavras. E às vezes eu dou uma entradinha um pouquinho a mais, porque eu acho que a sinopse ela não revela muita coisa, não é capaz de deixar a gente muito curioso. Mas eu não dou spoilers. Depois eu falo um pouquinho sobre a minha experiência de leitura. Nesse caso desse livro, eu vou precisar falar um pouco dos spoilers, eu vou precisar falar um pouquinho da história, porque foi a parte que me deixou incomodada. Mas antes de eu falar o spoiler, antes de eu entrar nessa parte de spoilers, eu vou avisar vocês. Então, por enquanto, vai ser sem spoilers, tudo bem? Aqui a gente vai conhecer duas amigas, duas melhores amigas já de longa data, a Holly e a Jules. A Holly, ela é professora de escrita criativa numa universidade em Londres. Ela é mãe do Sol, de 16 anos, e o seu primeiro marido faleceu já tem acho que uns 5, 6 anos, se eu não me engano. Ela casou-se de novo com o Peter, mas ela ainda lembra do primeiro marido com muito carinho, com muito afeto, ela lembra muito dele. E ela sempre acha que se ele ainda tivesse na vida deles, as coisas seriam muito diferentes. O Sol, o filho dela, ele é aquele garoto de 16 anos que é muito introspectivo, ele não tem amigos na escola, ele não tem amigos fora da escola. E a Holly acha que se o pai tivesse vivo, as atitudes, a personalidade do Sol seria diferente. E a gente vai conhecer também a Jules. A Jules, ela é uma empresária bem-sucedida, ela tem a sua própria marca de roupas, a sua própria loja de roupas, e ela é mãe da Safe, de 13 anos, e ela é casada com o Rowan, se eu não me engano, um cara um pouco machista, agressivo, com tendências violentas. Acontece que numa noite, as duas, elas saem para tomar um drink num pub ali, elas saem para fazer a noite das garotas, e elas deixam então o Sol e a Safe sozinhos em casa, porque eles cresceram juntos, eles se conhecem desde o berçário, desde que eles, enfim, aprenderam a falar gugu dadá. Só que 2 semanas depois, a Safe acusa o Sol de tê-la estuprado. E a Jules, ela acredita fielmente na filha dela, ela em nenhum momento duvida da palavra da filha, ela conhece a filha, ela sabe que a menina tá muito estressada, tá com muito medo, com muita ansiedade, e ela resolve então conversar com a Holly, né, sua melhor amiga, mãe do Sol. Porque a Holly, além de professora de universidade, ela também já escreveu vários artigos e ela dá várias palestras sobre consentimento no sexo. Essas palestras são sempre voltadas para o público masculino, para colocar na cabeça deles de que não é não e que se a mulher ela não está em condição de dizer sim, que também é não. E essas palestras elas também falam muito sobre
o quanto é importante as mulheres denunciarem os abusos e o assédio sexual que elas sofrem. Que por mais que seja muito difícil, e a gente vai ver muito disso aqui nesse livro, do quanto é difícil para as mulheres terem coragem de denunciar os abusos, porque além da vergonha que você sente de ter passado pelo aquele abuso, de ter passado pelaquela situação, você vai passar vergonhas duplicadas, triplicadas, porque você vai ser muito questionada pelos policiais, pelos médicos, você vai enfrentar exames e tudo mais. E então a palestra ela é muito voltada para esse lado, para que as mulheres elas se sintam apoiadas e seguras, elas se sintam pertencentes ali àquele grupo de pessoas, aquele grupo de mulheres, para que elas se apoiem. Só que infelizmente a Holly ela não aceita, o que é bastante hipócrita, né, da parte dela, uma vez que ela defende que qualquer homem é um estuprador em potencial. Só que quando a gente tá falando do filho dela, ela faz exatamente o que a sociedade faz, ela faz com a Safe. Ela começa a desacreditar a menina e a Julie, a sua melhor amiga. Ela começa a dizer que a Safe, ela sabia o que estava fazendo, mesmo tendo 13 anos, veja bem. Que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela se arrependeu, que foi qualquer outra pessoa que estuprou a menina, menos o filho dela. Bem, isso começa então a criar um desgaste muito grande na amizade das duas, que começam a jogar na cara uma da outra coisas que elas não concordavam, coisas que elas pensavam, mas não tinham coragem de dizer, e vários segredos começam a vir à tona. Esse é basicamente o resumo do livro que eu posso fazer pra vocês, sem dar nenhum spoiler. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura, sobre o que eu achei da escrita da autora e dos personagens, e mais pra frente a gente entra nos detalhes que me incomodaram nesse livro aqui, e que eu vi incomodando várias outras leitoras. Bem, a escrita da autora ela é bastante voltada para o drama, e não exatamente para o thriller. Ela foca muito na descrição das cenas, e essas cenas muitas vezes elas são pensamentos e divagações das personagens. As personagens elas passam muito tempo pensando em seus passados e divagando sobre o que teria acontecido há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, como é que poderia estar, como é que não poderia estar, a questão do sofrimento, desenvolvimento do sofrimento das personagens, isso é bastante, ela pesa muito à mão, e eu achei que isso tornou a leitura muito cansativa, uma vez que ela vai arrastando, ela vai deixando cada vez mais pra frente a resolução ali do plot principal do livro, que seria a questão do estupro. Eu achei alguns detalhes na criação dos personagens bastante forçado, principalmente ali quando a gente fala da questão da Holly, que é uma mulher que lida com a questão da violência sexual há muitos anos. Ela passa então a defender o seu filho com dentes, com unhas e dentes, com garras e dentes, como se fosse uma onça. Ela não cogita em quase nenhum momento a possibilidade do Sol realmente ter estuprado a Safe, uma vez que o Sol é um garoto de 16 anos, que tá ali no auge da sua descoberta de masculinidade e que ele bebeu várias cervejas naquela noite. Ela só fica culpando a Safe em todos os momentos, e mesmo o Sol não dizendo com todas as letras que ele não tocou na Safe, inclusive ele fala uma frase bastante problemática aqui, em nenhum momento ela cogita a possibilidade de que ele está mentindo. Ela sempre bate que a mentirosa é a garota, é a vítima. Por outro lado, a gente tem então a Julies, que é essa melhor amiga, essa empresária, mãe dessa garota de 13 anos. O pai dessa menina, o marido da Julies, ele é um cara bastante problemático, um dos personagens que eu mais detestei aqui nesse livro. Ele é um cara com tendência à violência, ele fala o tempo inteiro que vai bater, que vai matar, que vai esmurrar, que vai esmagar. Inclusive, ela fica o tempo inteiro meio que pisando em ovos, assim, pra conversar com ele. Eu acho isso muito desagradável, muito desgastante. E bem, os personagens adolescentes aqui, pra mim, eles ficaram bastante caricatos. A gente tem, então, o Sol, que é esse garoto de 16 anos, que não consegue se encaixar ali naquela sociedade. Ele não tem amigos na escola. Na escola, pelos adolescentes, ele é visto como o esquisitão. Ele é visto como o emo, o nerd que não tem amigos, e pelos pais desses adolescentes ele é visto como o garoto problema.
E do outro lado a gente tem a Safe, essa menina de 13 anos que praticamente tá saindo da fase da criança, né? Tá entrando na adolescência agora. Ela já é descrita como a garota mais bonita da escola, a linda, a maravilhosa, a que tá usando roupa curta, tá usando maquiagem pra se destacar. E ela já tem corpo de mulher, então eu achei isso bastante problemático. E aí a gente tem então aquele clichê do cara nerd que de repente se revolta e resolve estuprar a garota mais bonita do colégio. É claro que isso tudo a gente consegue entender que foi muito proposital da parte da autora, porque ela começa a tratar sobre vários assuntos. Um desses assuntos é, obviamente, que não importa a idade da garota, né, da pessoa, não importa a roupa que ela tá usando, a maquiagem que ela tá vestindo, que nada justifica o estupro, e que o estupro ele pode vir da onde a gente menos espera, daquela pessoa que tá mais próxima da gente. O estuprador é sempre o tio, o pai, o padrasto, o irmão, o avô, aquele seu melhor amigo que vai na sua casa todo final de semana, que viu sua filha nascer, que a todo momento comenta como ela tá ficando bonita e como ela vai dar trabalho quando ela crescer. E como a natureza humana, ela tende sempre pro lado egoísta, ela sempre tende pro egoísmo quando a gente é colocado contra a parede. A gente sempre vai proteger os nossos, a gente sempre vai proteger aquela pessoa que a gente ama. A gente sempre esquece a empatia, as amizades, o relacionamento amoroso quando é pra defender os nossos. E a gente vai sim jogar na cara da outra pessoa quando a gente se sente acuado, coisas que a gente havia pensado durante o nosso dia a dia, mas não tinha coragem de dizer. Fora tudo isso que eu disse, o livro ele vai focar também muito na questão da maternidade, somente com relação a como a gente educa os nossos filhos, como a gente se esforça para educar os nossos filhos, mas que chega num momento, eles começam a andar com suas próprias pernas e tomar as próprias decisões, e muitas dessas decisões elas vão sim ser erradas. Ela foca também muito essa leitura, como eu falei já anteriormente para vocês, nessa questão de que mais de 90% das mulheres não denuncia os seus abusadores, os seus estupradores, por vergonha, por saber o quanto vai ser difícil passar por aquilo. Já não basta a vergonha que elas sentem, né, de ter sido vítima daquele ato violento, daquela situação, vai ter o fato também de que elas vão ter que falar daquela situação na delegacia para um bando de homem ouvir, elas vão ter que falar de novo pro médico, elas vão ter que passar por exames, elas vão passar por situações que muitas vezes vão fazer com que elas se sintam desacreditadas e desestimuladas, porque infelizmente a gente vive em uma sociedade machista que prefere dizer, mas pense na reputação dele, você vai acabar com a vida dele. Como eu falei pra vocês, esse aqui foi um livro que eu simplesmente não consegui parar de ler até terminar. Eu fui terminar, acho que era 3 horas da manhã. É um livro que tem mais de 400 páginas. É uma leitura que instiga muito a gente, mesmo com toda a parte mais arrastada, mais cansativa. É uma leitura que faz com que você queira saber logo o que vai acontecer. Essa edição da Tag não é uma edição muito bonita. Eu particularmente não gostei muito dessa capa. Mas o negócio que vem por cima, esqueci o nome agora, é muito bonito, eu vou pegar pra vocês verem. Ele tem toda essa pegada de quadro, de pintura, né? Aqui mais na parte, acho que aquarela, se eu não me engano. Gente, eu não entendo muito de arte, vocês me desculpem. E eu sei que a capa, ela também tem essa pegada de arte, mas eu particularmente não curti muito. Dentro o livro ele é bastante simples, como vocês podem ver. A diagramação da Tag é uma diagramação muitas vezes confortável. Teve uma vez ou outra que veio uma diagramação mais apertada, assim. Mas fora isso, é um livro bastante comum. E agora, então, eu queria entrar nesses detalhes com spoiler pra vocês, pra falar o que realmente me deixou incomodada aqui nesse livro, o que me fez reduzir 2 estrelas desse livro no Scooby, porque assim que eu terminei de ler, eu tava emocionada, eu dei 5 estrelas. Depois eu parei pra refletir e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a opinião de outras mulheres a respeito dessa história, entendi o que tava me deixando muito incomodada e eu reduzi então pra 3 estrelas. Bem, bora lá começar. Primeiro, a Holly defender tão assiduamente o filho da forma como ela fez me irritou muito, eu fiquei muito incomodada. Eu confesso pra vocês que eu também não queria que o Sol ele fosse culpado, mas quando isso aqui começou a se desenrolar e a gente viu que era uma acusação falsa
de estupro, eu me senti muito incomodada, eu me senti muito, nossa, né, isso aqui não tá muito legal, mas eu continuei lendo, porque isso acaba faltando umas 100 páginas mais ou menos para o livro acabar, isso acontece, né, que era uma acusação falsa de estupro, e aí eu continuei lendo. E aí acontece uma cena em que o marido da Julius, o Ron, ele faz várias insinuações sexuais pra Holly, pra melhor amiga dela, e ele chega a agredir ela fisicamente, ele empurra ela, e ela bate com a cabeça e faz um machucado muito feio, assim, aqui perto da nuca, dentro da casa dela, e depois, no final da história, a Julius perdoa o cara. As meninas comentaram que, isso é o que acontece na vida real, mas eu acho isso muito errado acontecer no livro. Eu acho isso muito, muito ruim, isso ter acontecido no livro. Um cara com tendências à violência dessa forma. A Julius, ela passou grande parte do livro achando que o Ron, o marido dela, teria matado o Sol, porque o Sol, ele desaparece, né? Que ele teria assassinado o Sol. Então, se você pensa que o seu marido, ele tem capacidade pra assassinar um moleque de 16 anos, sabe? E ele bateu, ele agrediu fisicamente a sua melhor amiga, e você tem que ficar pisando em ovos pra conversar com ele, sabe? Que tipo de vida é isso? Que tipo de relacionamento, de casamento é esse? Sabe? Que você tem que ficar pensando antes de falar, porque você pode ser agredida a qualquer momento, tipo... Eu acho isso muito errado. Teve momentos aqui no livro que eu cheguei a pensar que o estuprador da Safe era o próprio pai, pelas atitudes que ele tinha com ela, sabe? De ficar pegando ela no colo e passar a mão no quadril dela. Eu achei isso muito estranho. E sim, a história, ela faz com que a gente fique em dúvida em alguns momentos se o estuprador, ele realmente era o Sol ou não. Tem um comportamento da Safe aqui que eu particularmente não consegui engolir, que foi o momento em que a polícia encontra um corpo carbonizado e todo mundo acredita que foi do Sol, porque sim, o Sol, quando ele é acusado de estupro, ele foge, ele desaparece ali, ele larga todo mundo, ele cata a mala dele e ele vai embora. E a gente fica com isso na mente, que o Sol, ele teria então se matado, ou ele teria sido morto, né, pelo pai da Safe. Quando a polícia encontra esse corpo e a Safe, ela descobre que pode ser o corpo do Sol, ela vai e ela diz que ela mentiu. Ela diz que o Sol nunca tocou nela. Então a gente tem toda uma problemática do livro aqui que gira em torno de uma falsa acusação de estupro. E isso é muito problemático porque a gente sabe a quantidade de mulheres que deixam de denunciar os seus estupradores, os seus abusadores, por serem desacreditadas, por dizerem que aquilo não aconteceu, sabe? Como eu falei anteriormente aqui com vocês. E isso tinha me incomodado, mas eu não tinha entendido o quanto isso era problemático, eu não tinha entendido a dimensão disso. Foi só quando eu entrei no aplicativo da Tag e eu fui ler outras opiniões a respeito desse livro que eu entendi o quanto isso aqui foi tratado da forma errada, o quanto isso foi abordado errado aqui nesse livro. Bem, sim, a Safe, ela foi estuprada, não pelo Sol, mas pelo professor de matemática dela. E aqui o livro, ele vai então adentrar em uma outra problemática do universo das mulheres, que é aquela paixonite que muitas meninas e até muitos meninos têm pelos seus professores, pelo aquele cara mais velho. O que acontece aqui é que o cara, ele usa dessa paixonite para se aproximar da Safe, e ele começa a levar a Safe para casa dele com a justificativa de que tá dando aulas particulares, tá dando reforço para matemática, e a Safe, ela não consegue dizer não, porque ela não entende que aquele relacionamento é errado. Ela não entende que ela tá sendo manipulada psicologicamente. Então, ela acaba, sim, transando com o professor de matemática. Só que isso é estupro de incapaz, estupro de menor. Porque ela não tem maturidade pra entender que aquele cara, ele tá usando da influência que ele tem sobre ela pra conseguir abusar sexualmente dela. E aqui entra uma parte pra mim que eu acho que a autora, ela não soube trabalhar direito. Quando isso tudo começa a se desenrolar e a Safe, ela é confrontada pela polícia, ela começa então a falar sobre os abusos que ela estava sofrendo por parte desse professor de matemática e o fato de ter mentido que o Sol não era o estuprador dela, de uma forma muito madura e muito segura. Apesar de no livro ter dito que ela estava assim chorando, mas ela começa a desabafar de uma forma que eu não estava vendo ela fazer durante o livro todo.
sabe? O livro todo ela tava procurando defender o professor. Ela criou aquela mentira, ela acusou o Sol de estuprar ela porque ela queria defender o professor. Fechando essa leitura, assim, gente, eu gostei da leitura, eu gostei dos questionamentos que esse livro traz, eu gostei da problemática que esse livro traz, tá? A questão ali do professor mais velho, tá abusando da garota, tá fazendo com que a garota se sinta mais velha para justificar aquele abuso sexual, para que ela não entenda que aquilo ali é errado, que ela não tem maturidade para aceitar aquilo, para consentir com aquilo, sabe? Em vários momentos é dito que ela tá usando um perfume muito mais velho para mulheres mais velhas, ela tá usando, a mãe encontrou lingerie, tipo lingerie de renda, lingerie de sex shop na gaveta da filha, sabe? Então a gente vê que em vários momentos ele tenta fazer com que ela se ache mais velha para tentar justificar. Eu gostei muito dessa parte. Eu gostei muito também da parte em que é discutido sobre como as mulheres têm muitas dificuldades e encontram muitas barreiras para falar sobre os seus abusos, para denunciar os seus abusadores, seus estupradores, o quanto isso é complicado. Eu gostei muito de toda essa parte. Tem muitas questões aqui sobre o machismo na sociedade. Tem um momento em que a personagem ela enfrenta um troll na internet que fala muita besteira sobre ela, sabe? O quanto isso prejudica mentalmente e até fisicamente a saúde dela. Eu gostei muito de toda essa discussão que o livro levanta. Eu acho que a leitura, ela é sim válida, mas eu acho que a autora errou sim muito em colocar esse estupro falso. Eu acho que tem muitas outras formas que a autora ela podia ter desenvolvido essa história, ter mantido essa parte do professor de matemática, sabe? Sem ter colocado isso na história. Eu achei isso muito, muito complicado, muito... Falaram a respeito de ser um desserviço, e eu concordo, até certo ponto eu concordo sim a respeito disso. E um último ponto que eu gostaria de falar aqui a respeito desse livro é que tem uma coisa que a autora fez aqui também que foi proposital e eu particularmente, depois que eu terminei de ler, eu não curti. Todos os parágrafos narrados a partir do ponto de vista da Holly são narrados em primeira pessoa. Então a gente tá muito na cabeça dela. E o ponto de vista da Julius, que seria a mãe da vítima, é narrado em terceira pessoa, o que nos distanciou um pouquinho do sofrimento da Julie e da Safe, ainda que ela fale muito sobre quanto a filha tá assustada, tá confusa, tá chorona, tá estressada e tudo mais. Eu achei que algumas coisas a respeito disso estavam sendo meio que proposital, pra gente ficar do lado do menino, que é acusado de estupro, e não do lado da vítima. Não sei, tive essa impressão. Se você já leu esse livro aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa leitura. Se você concorda com os pontos que eu apresentei aqui ou não. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. Bem, e se você ainda não leu esse livro e tá aqui, ficou curioso, esse aqui é um livro que foi traduzido pelo Davi Boaventura e será publicado pela editora Dublimense. Então é só ficar de olho nas redes sociais da editora ou nas minhas redes sociais, que assim que sair a publicação por lá, eu aviso vocês e vocês ficam sabendo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, até a próxima!